Tô tentando ficar calma, mas já tomei 1 litro de café. Vamos lá. Eu queria falar hoje sobre esse diálogo interno tão autocrítico, tão julgador. Como se tudo que eu fizesse não fosse o suficiente. Como se tivesse alguém que ficasse anotando, sabe? Olha, você foi boa aqui e ali você não foi boa. Sua nota ali é nota 0. Dentro de mim é como se tivesse um diálogo interno muito severo, muito autocrítico. Em alguns momentos isso me favorece, mas eu ouso dizer que boa parte do tempo, na maioria das vezes, esse diálogo interno só me prejudica. Por quê? Porque essa autocrítica, às vezes, ela me paralisa. Ela me deixa num lugar de completa estagnação. Imagina você ter alguém ali que tudo que você faz fica te condenando, fica falando que não tá bom, que não é o suficiente, que poderia ser diferente, que poderia ser melhor. Eu sei que isso é uma coisa completamente do ego, que quer buscar a perfeição, que quer buscar a aprovação, que quer a validação. Mas e aí, gente? Como que faz para lidar com esse ego que quer tudo isso, que para ter tudo isso acredita que precisa ficar se autocriticando, com esse diálogo interno tão severo se autossabotando? É complexo assim de explicar, eu tô tentando trazer aqui de uma forma até para minha autoanálise e entender. Existem pessoas que também é dessa forma, que pensa dessa forma, que tem esse diálogo interno severo. Isso acaba afetando completamente a minha percepção sobre eu mesma. Em alguns momentos isso me faz ter uma baixa autoestima, buscar um perfeccionismo que não existe. Eu busco lidar com isso, com esse diálogo interno severo. E coisas que eu busco fazer para que isso não me prejudique tanto na vida. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu faço para que esse diálogo interno fique um pouco mais tranquilo. Então a primeira coisa que eu acredito que seja legal compartilhar com vocês é sobre aceitação. A aceitação parece fácil, né? A palavra aceitação. Tá, o que quer dizer isso? A aceitação é você entender a realidade do momento presente e simplesmente aceitar. Entender que você não pode mudar nesse momento, que o passado já passou, que o futuro pode ser que nem exista e que só existe o aqui e o agora. E aceitar a realidade do momento presente. Então, por exemplo, eu poderia ter feito esse trabalho melhor, mas ele não saiu conforme eu planejei. Mas agora não há o que ser feito, eu já entreguei esse trabalho e aí eu não preciso entregar o trabalho e ficar com um chicote me punindo porque ele não ficou conforme eu gostaria que ficasse naquele nível de perfeição e tudo mais. E aí o que eu faço? Eu busco olhar para isso, encarar isso e aceitar. Aceitar de coração de que eu dei o meu melhor nas condições que eu tinha, com as possibilidades do momento presente, e é isso, e aceito, solto. Então eu vejo que a aceitação é muito sobre isso, sobre aceitar a realidade do momento presente, independente de qual ela seja, e cooperar com o inevitável. Então, uma das coisas é essa, quando eu fico com esse diálogo interno muito severo, eu busco olhar e buscar a aceitação. Uma outra coisa também que tem me ajudado nesse diálogo interno severo é fazer o caminho reverso. Geralmente esse diálogo, essa crítica vem por conta de um sintoma, por conta de uma demanda, por conta de alguma coisa específica. Ao invés de olhar só para isso, eu busco fazer o caminho de volta. Então eu busco entender o que causou tudo isso, o porquê de tudo isso. Olhar para trás no sentido de compreender essa demanda, no sentido de compreender a realidade do momento presente, me ajuda a ter um pouco mais de empatia, sabe? Seja com as outras pessoas, seja comigo mesma. E olhar dessa forma tem me ajudado a desenvolver empatia nesse meu diálogo interno. Outra coisa que tem feito sentido é a questão das promessas. Então hoje eu decido muito bem as coisas que eu vou prometer para eu mesma. Não adianta eu prometer que eu vou acordar todos os dias às 5 da manhã e correr uma maratona, porque eu sei que eu não vou cumprir isso. E se cada vez que eu prometer isso e não cumprir, a minha autoconfiança vai sendo minada. Então eu decido escolher
aquilo que eu sei que eu consigo cumprir, aquilo que de fato eu vou me comprometer a fazer. Eu sei as consequências, o resultado que é você prometer algo para você mesma e não cumprir. E cada vez que eu prometia e não cumpria algo para eu mesma, essa autoconfiança e esse diálogo interno ficava pior. Então eu decidi escolher melhor as coisas que eu prometo para eu mesma, para conseguir lidar melhor com esse meu diálogo interno, e tem feito muito sentido para mim. É assim com a vida, né? Se as pessoas também prometem uma vez para você, 2 vezes, 3 vezes para você e não cumpre, você automaticamente acaba confiando menos na palavra dessa pessoa. Então isso tem me ajudado nesse quesito. E é isso. É um desafio conviver dessa forma consigo mesma, mas é possível, existem algumas estratégias que a gente pode adotar. São algumas das coisas que têm feito sentido para mim. É claro que existem muitas outras coisas, mas é um processo, é um caminho. Eu já me sinto bem melhor com esse diálogo interno. Acredite, já foi bem pior. E é isso.